Olá, eu sou o Paulo Pousanoff Jr. e este é o Pouso Show. Hoje num formato diferente, disfarçado de Pouso Flow. É que esse mundo tá muito chato, né? Cheio de especialistas dando pitaco em tudo, com aquele ar insuportável de soberba, de quem sabe o que é melhor para a vida dos outros. Todos muito soturnos e sérios e técnicos, com frases cheias de notas de rodapé e vocabulário poluído pelo jargão profissional. Então eu resolvi resgatar uma tradição brasileiríssima, a da conversa fiada sobre tudo e sobre nada. Para conversar sobre tudo e qualquer coisa neste que é o primeiro, mas também talvez seja o último Pouso Flow, eu tenho aqui comigo Luigi Marnotto, cozinheiro, especialista em nada, conhecedor de marchinhas de carnaval e velhos reclames do rádio. Vem pra cá, Luigi! Fazendo aqui uma homenagem ao Jô Soares. Luigi, você é um especialista em nada, né? Sou em nada. Eu sou especialista em conversa fiada, que eu acho que é a especialidade de todo brasileiro decente, né? É conversa fiada. Tem algumas coisas que eu acho que ao longo da vida, me especializei. Marchinhas de carnaval, por exemplo. Eu sei todas e boa parte que a maioria não conhece. Por quê? Aquela marchinha de carnaval lá do B, assim. Porque eu acho que é uma expressão máxima da preguiça criativa do brasileiro, é a marchinha de carnaval. Eu acho espetacular. Porque assim, você faz duas estrofezinhas, entendeu? Faz um ô, lele, ô, lá, e pronto. Acabou, você faz, deixa todo mundo feliz, as pessoas cantam. E tem letras fabulosas, assim, surreais, entendeu? Se você pegar, sei lá, Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero pega a letra e dá uma analisada. Eu quero mamar, me dá chupeta e venho chorar. E aí o cara começa a falar de dinheiro. Ah, não, o dinheiro me dá o dinheiro. Aí estou fazendo confusão aqui. Isso é uma característica do especialista em nada, né? Exatamente. Os assuntos se cruzam na nossa cabeça e é uma maravilha isso, na verdade. Exatamente. Não, tem uma que diz que o passarinho do relógio está maluco. Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente acordando a toda a gente. Mas as letras são espetaculares. Alalaô, enfim, eu gosto muito das marchinhas e sou especialista nisso. Não, Eu só sou especialista em coisas muito importantes. Marchinhas de carnaval e... como é que é o nome daquilo? Senilidade é uma porcaria. Senilidade, você é especialista em senilidade. Também. Eu estou especializando agora, de uns 10 anos para cá. Propagandas de rádio e TV antigas. Reclames. Reclames. Sério? Você gosta disso? Gosto Mas você coleciona isso? Você tem fitas? Coleciono. Olha. Ainda hoje eu estava mostrando para o pessoal aqui da Panela, que são todos jovens, né? Jovens de 40 anos. Eu, como tenho 63, então eu já sou um ancião aqui. E uma propaganda, um jingle, principalmente os jingles. Porque o jingle não existe mais, né? Agora tudo é muito efêmero, mas os jingles duravam uma geração. Outro dia até vocês mostraram aí, só explicando para o espectador, né? O Luiz está falando de uma produtora lá em São Paulo, que é do filho dele, e eles fazem trabalhos publicitários, e eles têm uma live chamada Fitas Catatal, Fitas Bolachas e Catataus, e que eu recomendo também, mas e daí estavam mostrando da VASP, e daí eu fui ver, acho que era. O jingle era de 1980, mas eu lembro, em 1980 eu tinha 3 anos, então aquilo deve ter durado uns bons 3 anos também, pelo menos. Não, então, esse que você ouviu, essa versão que você ouviu, ela já é uma versão nova, é uma versão modernizada.
Porque esse jingle é tipo de 69, 70. Caramba! Porque os caras pegavam aqueles grandes compositores, era Marcos Valle, esse jingle Sim. era do Marcos Valle. Que é o autor da música da Globo lá também no final do ano, né? Sim, sim, exatamente. O Novo Dia, não sei o quê. E aí os jingles ficavam. Eu mesmo tive um jingle em Santos. Eu morei muito tempo em Santos, na época eu tinha livraria lá, mas eu compunha uns jinglezinhos para faturar uns caraminguás a mais. E um jingle meu ficou 12 anos no ar. Pô, canta aí, cara. Putz, eu não sei se eu vou. Não Você vai ter lembrar que é o máximo, pagar mas ficou direito 12 autoral anos. para você mesmo? Não, o pior é que, assim, o que daria para entender é que eu fiquei milionário com isso, né? Não, eu ganhei, acho que, dinheiro de hoje, 2.500 maracujá, sei lá. Ao longo de 12 anos ou por mês? Não, foi só quando eu gravei o jingle, eu fui lá, a mulher, quanto é? Eu falei, sei lá, dois e... Não lembro qual era a moeda, se era conto, Sim. maracujá. E aí ela me pagou lá 2.500 dinheiros. E nunca mais me pagou nada. Ficou no ar lá o tempo todo. Eu não sabia como funcionava aquilo. E eu, às vezes, tentava vender outro, né? Na mesma linha. Era um samba de break. Eu precisava. Você vê como faz tempo. Eu estou falando demais. Se tiver, me corta, hein? Não, nem um pouco, tá? A ideia é essa. Você vê como era velho, como é velho isso, o tempo que faz. Era uma época que linha telefônica era um investimento. Você Sim, eu tinha lembro que disso. comprar apartamento, comprar, enfim, qualquer coisa. Então as pessoas compravam linhas telefônicas. E era muito difícil ter uma linha telefônica. Você tinha que entrar numa fila gigantesca e tal. E ela tinha uma coisa de Brasil, né? Devia ter alguma ligação lá com a Telesp, Telebrás, não sei o quê. E ela conseguia rapidamente as filas. O Jingle falava isso. Para instalar, né, poucos dias. Primeiro era 3 dias, mas ela não conseguia. Em 3 dias, então era para instalar, leva poucos dias. Seu telefone vai fazer assim, tirim, tirim, tirim. Era uma coisa horrorosa. Mas ficou no ar sem parar. E eu fiz outros sambas de break, melhores até. Não tinha conversa, ela só queria aquele e ficou no ar. Hoje, até hoje, quando eu vou para Santos, tem uma geração que ouviu o meu jingle lá. E Luigi, você Então é sabe isso, que. os jingles ficavam muito tempo. Diga, diga. Não, e os jingles ficavam muito tempo. E eu estava lembrando para a garotada agora que tinha um jingle da Lojas Garbo, que era para jovens rapazes, meninos, o mais completo figurino. Cara, era legal porque tinha aquela espécie de pomposidade, né, Sim. na jeito de cantar, de falar. Era muito interessante. É isso, Não, assim, foram as coisas que eu estudei. Além de mitologia grega, cheguei perto. Diga. não, publicidade se vulgarizou muito, né? Eu não assisto muito a TV aberta, mas esses dias eu estava assistindo lá, falei assim, sabe, domingo à noite, falei assim, putz, vou sofrer, vou assistir aqui TV aberta, que eu tô afim de sofrer hoje. Aí eu comecei a ver, assim, como a publicidade, porque a publicidade, eu peguei ali anos 80 e tal, tinham peças que viraram, né, referências culturais até. Lá, meu primeiro sutiã, até aqueles filhotinhos da Parmalat. Mas hoje em dia, nossa, você acabou de citar um slogan aí, todo pomposo. Os slogans são pobres, os textos são paupérrimos, assim, não tem nenhum cuidado. A gente não pode esquecer, Luiz, que, pô, Ivan Lessa escrevia texto publicitário, né? Era redator publicitário. O próprio Luiz Fernando Veríssimo foi Também redator publicitário. E da hoje em MPM, dia. Hã? da agência MPM, o Luiz Fernando Veríssimo. Pois é, e hoje em dia essa pobreza assim, é absurda, os textos Então, publicitários. Agora, você citou aí que você foi livreiro. E eu acho curioso que você, para mim, é a única pessoa
falou que você tem 63 anos, então não tem nenhum problema falar a idade. Eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que viveu um tempão aí entre livros, entre escritores também, mas não fica se dizendo especialista em literatura, né? Imagina, longe disso. Aliás, eu tenho uma cisma com especialistas, sobretudo agora, né? Porque a gente tinha especialistas, né, de temas, né? Mas eu não sei se é porque eu fui intelectualmente forjado, sobretudo pelas dicas e pelos caminhos que o Paulo Francis ensinou, e o Francis era exatamente um generalista, né? Quer dizer, Sim. ele não era especialista em coisa nenhuma. Ele ficava lá soltando rojão para tudo quanto é lado, dando umas porradas, não sei o que lá. E aquilo foi basicamente minha formação. O que para muita gente o Olavo foi, né? O Farol, né? Para mim foi o Francis. E o Francis era aquele porra louca que tinha lá um quê de anarquia, de responsabilidade, né? Hoje a gente olhando a produção cultural, né, intelectual, tudo muito cuidadoso, muito não me toques, etc. E o Francis chutava o balde, mandava ver, aí tomava processo, era mandado embora do jornal, brigava com o Budsman, ou seja, e falava sobre tudo, chutava pra cacete, coisa que eu também adoro fazer, chutar com dados, né, com porcentagens. Porcentagens com 3 casas decimais, né? Esse é o ideal. E, igual o Lula faz, né? O Lula também chuta o número de crianças que morrem de fome, né? É. Ele é bom nisso também. Mas sabe, Luiz, eu te chamei até por isso mesmo, porque eu acho que essa arte da boa conversa está desaparecendo, porque as pessoas são especialistas. Então, assim, às vezes eu saio com a pessoa é médico. Ela só sabe falar de. Não, médico é pior ainda, porque médico, assim, depende da especialidade, né? Então, antigamente Sim, tinha médico, sei lá, Pedro Nava era médico, mas sabia era o falar exemplo sobre. que eu ia. Pois é, sabia falar sobre tudo. Agora, hoje em dia, você vai lá, conversa com a pessoa que é urologista. Só sabe falar de próstata, entendeu? Uma coisa chata. E, Luiz, Deve ser uma conversa, no mínimo, engraçada, né? Conversar Pô, com. se o médico tiver bom humor, rende algumas Olha, piadas ali. Mas, assim, eu também te trouxe, eu acho que é legal resgatar esse papo furado mesmo, nosso, aqui. Eu vou te contar, vou dar uma de Jô Soares aqui, que o Jô sempre gostava disso, né? De contar as próprias histórias, interrompia o entrevistado e, enfim. Eu gosto do Jô. Vou até escrever uma também. dedicatória. Eu quero escrever uma dedicatória, uma declaração de amor ao Jô brevemente. Mas é porque já faz algum tempo eu entrevistei o ministro Marco Aurélio, né, do STF, já aposentado. E eu fiz assim, toda uma negociação para conseguir entrevistá-lo por escrito só. Mas eu consegui falar com ele ao telefone. Me pareceu um cara super gente boa, assim. Aí eu falei assim, pô, vai ser um papo legal. Aí preparei umas perguntas, sabe, sobre o Flamengo. Uhum. Só, tipo assim, umas coisas, tipo, nada a ver, assim, com Ah, STF, esse papo chato, né? Mas, assim, primeiro que ele respondeu como a pessoa mais chata do universo, e segundo que os leitores ali da Gazeta do Povo rejeitaram muito aquela entrevista porque eles queriam sempre um papo de um especialista. E eu confesso que eu fiquei traumatizado com isso. Será que esse brasileiro que sabe falar 3 minutos sobre qualquer coisa está desaparecendo? eu acho que sim, eu acho que está desaparecendo. O pior é que ele acha que está desaparecendo, né? Pelas redes sociais, a gente tem a impressão que todo mundo é realmente especialista em alguma coisa, porque é uma palpitaria, uma certeza, né? Com uma virulência, ó, te condeno ao inferno, entendeu? Os caras têm assim quando você não reza lá pela cartilha de seja lá qual for o que ele acha que é a especialidade dele. Então tem um monte de moleque aí é,
deitando Aristóteles cara, os gregos, você precisa de 20, não que eu tenha feito isso, mas eu sei disso. Você precisa de 20 anos de estudo. Você dá algum palpite, entendeu? Sim. Sobre a Ilíada, sobre a Odisseia. Não é uma coisa que você dá aquela lida, vê uns videozinhos de especialista e aí sai deitando regra, entendeu? Sobre assunto que está muito além da sua compreensão, na verdade. Mas aí fica tudo meio na base da superfície. É que a gente também, a gente é de uma geração em que as pessoas tinham vergonha tinham medo de passar vergonha em público, né? Isso desapareceu, né? As pessoas dão as opiniões mais estapafúrdias, com ênfase, como você diz, falam as maiores insanidades sem a menor vergonha, né? Nenhuma vergonha. Eu acho que o nosso. Pô, rapaz, olha a idade. O Nelson Rodrigues, ele falava muito isso, né? Eu ia Tinha lembrar disso, eu li. tinha um certo pudor, né? Assim, ele tinha consciência da sua estupidez, então eu mesmo, para sair dando palpite com os amigos dos meus pais, por exemplo, pais, sobretudo, eu ficava muito quieto, principalmente porque se eu falasse merda, falasse bobagem, os caras detonavam a gente. Você Sim. era um moleque e você saía com vergonha dali, entendeu? Falava assim, põe no seu lugar, seu pirralho metido a besta. E claro, que você com 16, 17 anos, você acha que sabe pra cacete, né? Agora, o problema é que tem nego de 50 anos com 16, 17 anos. Aí Sim. fica chato, né? E tudo muito sério, muito... Os Entendi. caras se levam muito a sério. Eu acho que esse é o grande... É a grande divisão, eu acho que dessa geração, sei lá, milênio para cá, é que o pessoal começou a se levar muito a sério. Pô, nem os grandes não se levam a sério, né? Se for ver de verdade. Você acha que o James Joyce se levava a sério? Sim, eu não me levo a sério. Claro. Mas, Ele ó, pode. e você é cozinheiro, já teve restaurante e tal, e também até onde eu sei, ou foi um frequentador dos botecos da vida. Você acha que também, assim, que também esse papo nosso aqui tá ficando meio decadentista, De né? velho, Mas velho. velho é uma desgraça. Mas o bar perdeu um pouco essa aura de ágora, né, do debate público, né? As pessoas, Não, assim, porque quando você conversa com o bêbado, você não leva o bêbado a sério, o bêbado não se leva a sério. justamente. Tem umas crônicas do Paulo Mendes Campos, eu gosto muito do Paulo Mendes Campos, que ele fala muito disso, né? Tem uma coleção muito boa, por sinal, e que é dividida em temas, né? São as crônicas Sim, divididas. E um deles acho que é Bares da Vida, alguma coisa assim, um negócio meio clichêzão assim. E ele fala dos bares. E uma das coisas que ele diz é justamente isso. Ele fala assim, pô, às vezes a gente tinha ideias supostamente geniais, e no dia seguinte ia ver uma porcaria aquilo, que não valia nada. Você achava que, porra, tinha uma ideia aqui, uma sacada para um conto que é um espetáculo, e não era nada. Entendeu? Aí os caras tinham consciência disso. Agora, para te dizer a verdade, eu acho que eu não frequento bar há seguramente uns 15 anos, assim, que eu parei de ir em bar. Primeiro porque tem uma espécie de tara dos donos de bares que é pôr uma televisão dentro do bar. é verdade. Cara, isso é insano. É, é mentalmente degradante, entendeu? Porque, primeiro que eu, como sou disléxico e qualquer coisa me tira atenção, se tem uma tela passando alguma coisa, eu fico olhando. Assim, mesmo que seja o da Atena, sei lá, qualquer coisa. Eu fico lá, olhando.
E aí isso tira a concentração e a importância da sua mesa. Sua mesa era uma coisa sagrada, né? Sua mesa e o garçom são as duas coisas que você tinha que prestar reverência o tempo todo. Aí, porra, tem televisão, tem música ao vivo. É uma das coisas mais perigosas que existem no bar, porque 99% são ruins as músicas. É verdade. Então, ou é aquela coisa MPB, sei lá, eu não vou ficar esculhambando, porque eu escutei bastante música popular brasileira, não quero ficar... Pô, mas vamos falar sobre... Bom você ter falado de música popular brasileira, porque eu ia te perguntar isso, assim. Uma outra coisa que me incomoda nessa... hoje em dia, muito, porque eu também tô velho e tudo me incomoda, mas assim, pessoal de direita, né, que se diz conservador, liberal, sei lá o quê, de direita, que se recusa a consumir produtos feitos por pessoas de esquerda, lá que o Rodrigo Constantino chamou de esquerda caviar. Eu sei que você já foi comunista e tudo mais, e você é um consumidor, né, de MPB boa, de qualidade, que invariavelmente foi feita por gente de esquerda, literatura também, pô, Jorge Amado, eu ando lendo muito Jorge Amado, que é muito legal, era um comunista total, mas como é que você vê isso? Como é que você vê... Sim, vou te responder. Você sabe que o Jorge Amado não morreu comunista, né? Ele, pelo Pois contrário, é, ele morreu muito magoado, como boa parte dos velhos comunistas que eu conheci, sobretudo os que eram stalinistas na juventude. Quer dizer, depois do Khrushchev, com aquela caguetada que ele deu do Stalin e tal, esses caras perderam um pouco o chão e começaram a ver o que era realmente a União Soviética e toda aquela coisa do percebão, né? Mas, então, eu vejo exatamente assim, como você falou. Os caras parece que tem um índex, né, do que você pode ou não consumir, né? Eu me lembro, nos anos 70, que eu escutava, por exemplo, Wilson Simonal escondido, que não podia escutar o Wilson. E a direita está fazendo exatamente isso. Você tem que ouvir pô, tem um Chico Buarque aqui, mas não conta para ninguém, entendeu? Eu vou ouvir aqui, é só é. nós dois. Eu tava zapeando no Spotify, aí caí no Chico Buarque e escutei. É isso. Estava passando na sala da minha empregada. Mas qual a dificuldade, né, das pessoas de admitirem que é bom? O artista é uma anta. Eu não consigo nem olhar para a cara do Chico Não, Buarque, aquela cara me dá meio asco, assim. Mas o cara é um gênio. Fazer o quê? exatamente. É um gênio de música pop, né? Quer dizer, é um cara, um É. sambista. Um É um sambista. Também tem. Mas então vamos falar que tem essa outra tendência que é elevar, né? Por exemplo, músico, elevar a condição de poeta. Exatamente, exatamente. E isso foi uma coisa que eu acho que o ranço vem daí. Porque esses caras foram alçados como grandes pensadores brasileiros, né? Nos anos 70, que a coisa que o Olavão destruiu, né? Eu tomei um choque quando vi, falei assim, pô, como assim? O Chico Buarque não é um intelectual? Eu achei aquilo absurdo, entendeu? Sim, a E gente, não a, era a gente mesmo. aprendeu o que era, né? Exato, exatamente. Então, tem essas duas coisas, né? Quer dizer, eu acho que eles são bons compositores, né? Como acho que a música brasileira tem boas canções, belas canções, dando aí samba canção, bossa nova, eu gosto de tudo isso, eu acho bem legal. E há pouco eu tinha um pouco de vergonha de falar isso em público, porque até o próprio Olavo, né, que esculhambava aquilo, você fala, pô, eu acho Cartola sensacional. Fala, porra, mas você viu o que o Olavo falou? Porra, tudo bem o Olavo não gostar, eu tenho todo direito, mas eu não sou obrigado a não gostar, né? Então é complicado. Mas você não acha que isso é uma outra coisa que as pessoas, assim, eu vejo ali em comentários nos meus textos na Gazeta,
quando você elogia, parece que você está dando força, entendeu? A uma ideologia contrária, uma ideologia diabólica. Então, por isso, o certo seria ignorar ou coisa parecida. Então, isso é muito pobre, né, na verdade, porque ficar um fla-flu, uma conversinha de comadre, entendeu? Que você não aprofunda nem na obra, e não precisa aprofundar, esse é o problema, entendeu? Escutou, gostou, leu, gostou. Agora, você acha que eu vou deixar de ler o Graciliano Ramos, entendeu? Porque o cara era comunista? Não. Isso é muito raso, né? É muito pequeno. Você não vai ler mais Ezra Pound, porque ele namorou o nazismo. Entendeu? Você vai tirar da sua vida uma parte importante da poesia. Não que eu seja apaixonado por Ezra Pound, não. Até porque eu entendo pouco disso. Não é uma das minhas especialidades. E, enfim, você não tem que separar. É quase um clichêzão dizer isso, separar a obra do autor. Não, é um clichê, como diz. Como é que é o teu bordão lá? Mais um clichê desse, eu vou embora. Isso aí é Paulo Francis puro. Ah, ele falava isso? Falava isso pro Caio Blinder, porque o Caio Blinder era o rei do clichê, né? Ah, é. E mandava uns, ele mais um clichê desse, eu vou embora. Ele ficava puto. O Paulo Francis a gente precisava resgatar, né? O Paulo Francis tá bem esquecido, você não acha? Tá bem esquecido. No outro dia, para minha surpresa, a primeira vez que eu cito ele numa roda de meninos, eram jovens aí, da idade do meu neto, tem aí 13, 14 anos. Esses caras nunca ouviram falar em Paulo Francis. Sim. Eu acho muito estranho para mim, né? Quer dizer, para mim, falava em Paulo Francis, Ivan Lessa, entendeu? Milor, essa gente não tinha como não saber da existência, né? Porque eles faziam parte da vida, inclusive da vida popular. Eles não eram assim altos intelectuais, né? Sim. E você citou todos os generalistas autodidatas. Eu também acho que tem, assim, uma coisa que, se eu tivesse que voltar no tempo e falar, assim, para o Paulo de antigamente, eu falaria, cara, você está muito errado, porque sempre tive essa ideia de que o bacharelismo, uma hora as pessoas iam perceber que essa busca por diploma e não sei o que é uma coisa idiota, completamente idiota. E eu estava completamente enganado, né? Porque as pessoas realmente acreditam que o diploma atesta não o conhecimento, mas atesta a sabedoria, né, Sim, delas. sim, sim. Os Você caras tem dão a diploma, Luigi? carteirada da sabedoria. Se eu tenho diploma, tenho de datilografia, cara. Eu tenho até enquadrado, Mas juro você por Deus. sabe datilografar? Mais ou menos. Não, Usa mas, todos os dedos? mas não, eu usava. Mas aí, no decorrer do tempo, e esse negócio de dizer que eu sou disléxico não é brincadeira, não. Eu tenho uma certa dificuldade mesmo. Um retardamentozinho de leve. Então eu bato com esses 3 dedos só e o dedão. Mas eu sabia, pô, passei era difícil passar, cara. Os caras punham venda na sua cara, deu nos seus olhos. E a minha professora era muito professora Sheila. E ela era muito brava, assim, não dava moleza. Esse negócio de não bater com o mindinho e tal, não tinha conversa. E aí na prova final eles vendavam o seu coisa e faziam um ditado que você tinha que escrever. Era legal. Esse é o único diploma. Eu tenho até enquadrado. Minha mãe se emocionou. Eu era tão uma negação tão grande na vida acadêmica, desde a escola até. Assim, quando eu tirava 6 numa prova, minha mãe se emocionava, assim, achava o máximo. Nossa, Esse a moleque é minha um era, gênio. a minha era totalmente o contrário. Eu tirava 10, ela falava, não fez mais que a sua obrigação. Claro, esse era o meu pai. Esse era o meu pai. E Mas é por isso que eu sou assim hoje em dia. E, ô Luiz, outra coisa, vamos falar, é inevitável também a gente falar de política, né? Hoje até, hoje, a gente está gravando, hoje dia 22 de junho, eu isso. publiquei na Gazeta do Povo um texto lá
falando que o poder do voto, sabe essa coisa de você ir lá votar, assim, nossa, olha, eu me fiz ouvido pela, sei lá, justiça eleitoral, que isso era uma ilusão, assim, porque a verdade é que, até citei um livro lá, o voto, o meu voto, o seu voto, ele não vale porra nenhuma, né? O Sim. valor. Mas as pessoas não gostam, né, quando você diz que elas não têm poder, né? As pessoas gostam de ter essa sensação de poder, mesmo que o poder seja ilusório. Mas aí, você acredita no poder do voto? Você ainda é obrigado a votar também, né? Não, eu não sou mais obrigado. Ah, E não? não, eu acho que não, para dizer a verdade, porque assim, eu dizer isso publicamente é um pouco complicado, mas eu acho que eu não voto há umas 10 eleições, assim, as últimas, porque deu um problema. Eu prestei um falso testemunho e fui julgado e condenado. Ah. Fui um amigo, aquela coisa de otário, né? Que você vai ajudar o amigo lá, o cara raspou num carro, uma bobagem, uma coisinha de trânsito. E aí ele riscou o carro do cara, não sei. E aí ele falou, pô, quebra o meu galho como testemunha. Aí eu fui e menti pro. Eu sou ruim de mentira, ruim. Sei lá. A minha ex-mulher, minha própria mulher, sabem como eu sou ruim de mentira. E aí eu menti e o juiz, obviamente, sacou que eu estava mentindo. Enfiou uma multa lá, não sei o que eu acho que eu não paguei, não sei. É uma coisa assim. Eu sei que eu tenho uma encrenca na justiça. Eu sou um Você é condenado. um foragido? Sou quase um foragido. É. Mas o Lula está solto, então eu também, quer dizer, o Brasil não vale nada. E aí eu. Então, aí eu fui votar. Uma última vez que eu fui votar, eu acho que, putz, era lá. Não me lembro, para dizer a verdade, não lembro qual era o candidato que eu ia votar. Nunca votei no PT. Eu ia te perguntar isso. Não, nunca, nunca. Mas Olha, no eu sei que PCB você já votou? é porque não tinha, né? Quando eu não tinha candidato do PCB na época, né, que eu título lá, que eu era comunista. Então eu só tinha o MDB e Arena. Era um Ah, partido, a gente brincava que era o partido do sim e do sim senhor. boa. MDB e Arena. E, mas enfim, eu sempre, na época, votava sempre na esquerda, né? O MDB abrigava boa parte dos comunistas, né? Do próprio Partidão. O Partidão ficava alojado no MDB, né? Então, eu votava nesses caras e tal. Aí depois votei PSDB, assim, nunca. Para não dizer que eu nunca votei no P, quando o Collor disputou com o Lula o segundo turno, eu tinha votado no Covas. Hoje eu não vejo diferença nenhuma nesses caras, né? Sim. Enfim, eu tinha votado no Covas e aí no segundo turno era Lula e Fernando Collor. E eu comprei essa ideia na época, que eu ainda era meio esquerdista, de que o Collor era aquele demônio todo, né? Que era enfim, caçador de marajás, não sei o quê. E eu falei, não, Collor não dá, e aí votei no Lula. Graças a Deus o Collor ganhou, embora tenha Sim. sido pichado depois, mas eu não carreguei essa culpa. Se o Lula tem uma vitória, eu ia ficar muito mal. Ô Luigi, é bom você ter falado do Collor, porque eu lembrei de outra coisa. Agora, conversa fiada, né? Essa fim de semana, eu falei assim, putz, me deu vontade de ver a entrevista do Agildo Ribeiro do Jô Soares, que é uma entrevista antológica lá de 91. E daí, no meio da entrevista, o Agildo Ribeiro fala do Collor, né? Óbvio, 91 e tal, fala da Zélia, e eu fiquei espantado, assim, com uma coisa. O Agildo Ribeiro, obviamente, era esquerdista, e ele fala nessa entrevista que ele não votou no Collor, deve ter votado no Lula. Mas em 90, ele fala assim: ah, mas eu apoio o Collor, ele foi eleito mesmo, e agora a gente tem que apoiar, tá aí com umas ideias, tá abrindo a economia, né? A gente não pode esquecer que o Collor Sim, abriu. E eu fiquei muito espantado com essa generosidade da oposição, né, de um artista de oposição.
que é outra coisa que se perdeu, né? Hoje em dia, a gente vê o Bolsonaro do primeiro dia já era o pior presidente da história, né? Sim, antes de falar ele já era um genocida, não tinha jeito. Mas então, o Agildo é de uma linha de artistas, né, que era a esquerda caviar, né, na verdade. Você que frequentava o Antônio, tomava o melhor uísque do mundo, entendeu? Eu conheci o Agildo Ribeiro, né? Oba, conta. Não, foi muito en passant, assim, não tive Ah, conversa, mas no Antônios mesmo, eu ia para o Rio, eu ia para o Antônio só para ficar vendo esses caras, né? Era aquela história da vergonha, tinha vergonha de falar uma estupidez, né? De hoje eu continuo falando estupidez, mas mais desinibidamente. Mas eu ia lá para ver os caras, então eu ficava lá no balcão, sentava, tomava um uísque ali, ficava, às vezes entabulava uma conversa e tal. O Agildo ele tem uma história. O pai dele participou da Intentona. Eu adoro esse nome, Intentona. a Rua Barata Ribeiro no Rio de Janeiro é o pai ou o avô? É avô, Avô. creio eu. Agora não tenho certeza. Como sempre, né, o não Vamos cravar que cravo era que é o avô. avô. Eu acho mais É. legal. Dá um status mais nobre para a coisa. E, e a conversa que eu tive com ele foi sobre o pai dele, não sei o que lá. E ele não era provavelmente um cara de esquerda, não era um comunista, não era um militante. Humorista, né, cara? E humorista, naquela época. Ele queria viver bem eu sou a favor da igualdade contra a pobreza, né? Aquela coisa, assim. Exatamente. Quem não é, né? Aí fica assim. É, E, e é isso. Mas se perdeu mesmo. Essa entrevista do Agildo, ele tem duas entrevistas com o Jô, sim. que, aliás, ele conta praticamente as mesmas histórias. Cara, eu rio em qualquer uma delas o tempo todo. O É cara uma de 91 e outra de 93. Até é quando isso. você falou que conheceu o Agildo Ribeiro, numa delas, ele conta do procedimento que era usado no pênis das. Quando você falou, eu conheci o Agildo Ribeiro, eu pensei, vixe, conheceu na antessala lá do médico. Para Agora, usar o nome do aparelho era Biliquê. isso, exatamente. Agora, como a gente começou, eu comecei falando e fazendo referência aí ao Jô Soares, vou encerrar aqui também fazendo referência ao Jô Soares. Falei, né, do Agildo Ribeiro, dessa entrevista, isso não foi planejado, viu? Mas é que o Jô Soares está no ostracismo aí, desgraçado, desde que ele era contra ali o impeachment da Dilma, É, putz, eu fico, cara, eu vou confessar, eu tô com uma pena desgraçada, porque é um grande artista, né? Um grande. E grande fez parte da artista. história aí da TV, teatro, música, né? E é um cara que tá completamente esquecido. Você tem alguma história com o Jô Soares, de repente? E era outro generalista, né? Quer dizer, ele também falava, ele tinha 3 minutos para falar de qualquer coisa, sabia de qualquer coisa. Era muito vaidoso, né? Uma figura vaidosíssima. E Sim. às vezes enchia um pouco o saco, inclusive, no programa, porque o programa virava. O entrevistado era totalmente esquecido, se o cara fosse chato, principalmente. E eu dou razão para ele. Sim! Mas eu tenho uma história legal, falando da vaidade do Jô, uma história legal do meu filho menor, que hoje, quase 40 anos, mora em Dublin. Mas ele era um garotinho, era pequenininho. Ia ter uns 8 anos, 7 anos, sei lá. E eu dei de presente para ele um livro do Max Nunes, que era o Sim. redator, né? O Max Nunes era meio que o padrinho também, né? Sim, Ele era redator do João e Meia, né? E não só, acho que dos programas lá do Vivo Gordo também, né? Planeta do Some, sim, sim. Ele começou no rádio, pô. O Max Nunes é daquela turma que veio do rádio para a TV, né? Como redator de humor de programas. O cara era multiuso, assim, era genial.
E eu dei um livrinho que até o Rui Castro aqui compilou, umas historinhas do Max Nunes. E aí, um dia a gente veio jantar aqui em São Paulo, ia fazer propaganda, mas... o Jardim de Nápoles. E o Jardim de Nápoles, uma cantina aqui de São Paulo, muito legal, muito conhecida e tal, faz o melhor polpetone da história do planeta. E, vamos lá, tava eu, meu filho, os pais, enfim, tava a família. E na entrada, na espera, tava o Jô, a entourage dele, né, a mulher dele e tal, e o Max Nunes. E o Vitor, aí isso é um detalhe, o Vitor ficou fascinado por esse livro, esse livrinho. Ele lia sem parar e contava as piadinhas ingênuas, né? Não era aquele máximas, mínimas, umas coisas assim, né? O nome, não era? Não, acho que chama O Pescoço da Girafa, alguma coisa assim. Ah, tá. Nome esquisito, Depois, quem quiser, procura no coisa, Max Nunes, o livro. E aí eu apontei pro Max Nunes e falei pro Vitor, falei assim, Vitor, tá vendo aquele velhinho ali? Foi ele que escreveu o livro que você tanto gosta, que toda hora fala. Ele falou, pô, posso falar com ele? Eu falei, claro. E aí eu fui levando ele para lá, e ele estava do lado do Jô, né? O Max Nunes do lado do Jô. Quando o menino foi chegando, o Jô já abriu os braços, falando, claro, que ele veio falar comigo, né? O moleque deu um passa-moleque no Jô, nem olhou para ele. E foi abraçar o Max Nunes, né? E o Max Nunes ficou emocionado e tudo. E o próprio Jô falou, pô, um menino desse tamanho, como é que ele conhece o Max Nunes e tal? Mas o Jô ficou meio... perdeu a bola, assim. Falou assim, pô, sim. Pode, vai falar com ele, não vai falar comigo, que sou o Jô, pô. Mas eu fiquei, essa história toda aí, eu fiquei curioso de saber quantos polpetões o Jô Soares comeu nesse dia. Pô, ele deve ter comido uns 4. E é grande, o bagulho dividia. E comia mesmo, ele comia... A gente sentou até mesas próximas lá. Mas o Jô era sensacional. Oi? O Jô é sensacional, é um cara genial, porra. Sim, até eu tô pensando em reler aqueles livros dele. Eu lembro que na época, todo mundo atacando, que o livro era cheio de clichê, mas essa literatura... Ele conseguiu fazer uma literatura popular ali, né? Vendeu a rodo, né? Você tinha livraria nessa época? Tinha livraria. Vendeu a rodo aquilo, hein? Muito, vendeu muito. Aliás, foi uma grande tacada. A Companhia das Letras estava meio... Naquela época estava meio pedindo arrego, porque só lançava coisas cabeçudas, né? E aí, pô, o Jô Soares deu um up ali, mas vendeu, que é uma loucura. Acho que foi o último grande fenômeno de vendas, assim, de ficção no Brasil, não? Olha, pode ser, cara, embora eu não tenha acompanhado muito, mas eu não... Vamos cravar de novo, que é? Boa, pronto, Pô. acabou de cravar. Foi o maior fenômeno dos anos 90, da história da literatura brasileira, da editoração brasileira. Boa. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro, e eu espero que não o último, mas talvez pode ser o último. Vai ser uma honra para mim de qualquer jeito, né? O primeiro... Cara, independentemente do que aconteça, a conversa foi ótima, eu me diverti muito e espero aí que os nossos espectadores também tenham se divertido, tenham aprendido com as nossas cravadas completamente erradas, né? Depois a gente vai desligar aqui, Luigi, e vamos ver que não era nada disso. Vai chover coisa, falando, não é isso! Não, porque isso é legal também da conversa fiada. É aquela coisa que você fala convicto, um dado, né? E antigamente você não tinha o Google para checar. Então você fala, não, o ator de Casablanca, eu tenho certeza que era o Jim Carrey. E vai, dane-se. Exatamente. É isso, então. Luigi, muito obrigado, cara. Opa, obrigado eu. Que honra ser o primeiro ou o último, tanto faz, a participar do teu programa. Espero que vire um sucesso, que eu volte mais vezes. Vamos fazer uma dobradinha aí, pô. Estou precisando de caraminguá. Então, beleza. Grande Valeu, abraço. Luigi. Obrigadão, um abraço. E este foi o Pouso Flow, ou melhor, Pouso Show desta semana. Eu já falei para você assinar a Gazeta do Povo hoje? Não? Então assine a Gazeta do Povo. Assine, 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 assine. Tem QR Code na tela e link na descrição.
Até semana que vem!